Boa noite! Vamos esperar a galera entrar então. Chegando aos pouquinhos. Vamos aguardar, gente. E aí, como é que entrou o mês de agosto para vocês, galera? Boa noite, Dani. Boa noite, Jéssica. Obrigada, Dani. Saudades já, hein? O mês de agosto, bastante mudança para todas nós, na glória do Senhor, graças a Deus, né? Boa noite, Ju. E aí, gente? Como é que vocês estão? Deixa eu pegar uma aguinha aqui. Vou botar um filtro para arrumar a cara aqui, porque tá feia a coisa. Vamos sim, Dani. Já mudamos. Eu já mudei, na glória do Senhor. Você também. Toda novidade, tudo que a gente muda, né? As coisas a gente sempre tem que almejar o melhor, né? O mais próspero, né? E é para isso que a gente trabalha, luta todos os dias, né? Nós somos merecedoras de muito mais na nossa vida, né? Isso é que importa. Vamos aguardar ver se mais um minutinho aí para ver se entra alguém, a gente já começa já. Então, gente, vamos começar assim bem devagarinho hoje, né? Que daí se entrar alguém aí, já pega o fio da meada aí. Hoje o assunto, né, já faz alguns dias aí que eu não apareço por aqui, né? Porque, como eu já disse, né, e falei no meu Insta também, houveram algumas mudanças na minha vida, né? Eu dei um basta, graças a Deus acordei, né, e dei um basta. Eu acredito que todos os relacionamentos, sejam eles pessoais ou profissionais, eles têm um começo, um meio e um fim, né? Então, o meu se encerrou mais um ciclo, uma etapa na minha vida, né? Um ciclo que eu tenho muito orgulho, né? Sou muito grata a cada um que participou desse ciclo da minha vida. Gente, tá dando pra escutar, tá travando? Eu tenho a sensação de que tá travando. Só me sinalizem aí se tá tudo certinho pra mim seguir em frente aí. Qualquer coisa, se travar, vocês me avisem, tá? E então, como eu tava falando, eu tive mais um ciclo na minha vida encerrado, né? Um ciclo que eu percorri com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação, né? Foram anos da minha vida trabalhando com muito amor mesmo, me dedicando assim, ó, diariamente àquilo que eu tava proposta a fazer, né? Entregando os meus resultados. Mas como eu falei pra vocês, tudo tem um começo, um meio e um fim. E tem momentos na vida da gente que a gente acorda, né? E vê que somente aquilo ali não basta, que a gente almeja mais. E pra gente almejar mais, pra gente ir em frente, a gente precisa ter coragem. Coragem essa que durante muito tempo me faltou, eu confesso, né? Porque a gente acaba entrando numa zona de conforto, acaba achando que, muitas vezes duvidando do nosso potencial, será que realmente é isso que eu quero? Será que realmente eu sou capaz? Porém, eu decidi, né? E essa decisão foi muito importante pra mim, foi muito doída, porque eu confesso que não é fácil, é que nem quando um filho sai de casa, né? Ainda não passei por essa situação, mas eu creio que seja essa dor, né? A dor do desapego, a dor de acabar um ciclo e começar um outro, né? E nesse começar um outro vem tantas outras emoções, tantos outros sentimentos junto com a gente, que são as inseguranças, os medos, aquele frio na barriga, né? Mas eu ouvi muito, gente, muito mesmo, assim, o que você tá sentindo? Aí eu dizia, nossa, um frio na barriga. Então é esse frio que vai te impulsionar. É porque você tá sentindo esse frio que você deve de ir. E foi, gente.
Então eu encerrei o meu ciclo como vendedora, né, de varejo, vendedora de chão de loja, e tomei a decisão, né, e quis muito e quero muito estar aqui para formar, capacitar vendedores, pessoas que querem realmente almejar, que almejam um sucesso na vida, que almejam degraus maiores, né, para serem vendedores de sucesso. Assim como eu tenho a certeza, né, que fui durante esses muitos anos, porque eu me dediquei a cada dia, a cada cliente, a cada venda, né, e consegui obter muito sucesso. Então, assim, gente, eu vim aqui hoje, né, para dar essa introdução para vocês já sabem, né, que eu já comuniquei lá. Então, vocês vão me ver mais aqui, nós vamos fazer mais lives. E dia 19 de setembro vem a grande surpresa, né, que meu coração tá palpitando, né, que é a minha cara, que é o meu sonho. E tenho certeza que eu vou ajudar muitas de vocês, tá? Então, gente, nosso tema hoje são os 3 erros que impedem o crescimento de suas vendas. Eu vou contar uma historinha para vocês hoje aqui, tá? Uma história minha pessoal, uma história que fala um pouco de quem eu sou, mas que tem muita importância na minha vida, tá? O que acontece? Durante muito tempo, quem me conhece sabe que eu mudei muito, né? Eu sempre digo para todas vocês que eu tive que ter uma evolução na minha vida. Eu necessitei evoluir, mudar, ser outra pessoa, né? Por quê? Porque durante muito tempo eu fui uma pessoa muito estressada, muito brigona, muito detalhista. Não que eu seja perfeita e que eu tenha mudado 100% do que eu era. Não, gente, a evolução ela vem com o tempo, dia após dia, a gente errando, corrigindo esse erro novamente, né? E tentando sempre melhorar, aprimorar, né, a nossa personalidade, aprimorar tudo aquilo que a gente tem de bom para oferecer para as pessoas, né? Então, quem me conhece sabe que eu era extremamente estressada, estourada, que era ferro e fogo, tudo ou nada, 0 ou 100. Para mim não existia meio termo. E com o passar do tempo, né, a gente constrói uma família, a gente tem que dividir a nossa vida com alguém, muitas vezes tem que ceder, muitas vezes nem sempre a gente concorda, nem sempre a gente cede, nem sempre, né, e assim vai, são relacionamentos, né. E durante esse meu período, né, construí a minha família, tive os meus filhos, mas a gente acaba tendo uma resposta dos que convivem com a gente de uma forma diferente, uma visão, né, de como as pessoas veem a gente, do que a gente se torna para essas pessoas, né? E um exemplo assim que eu chegava muito em casa, chegava estressada, cansada, né, da rotina do trabalho, de tudo que eu vivencia, né, que a gente vivencia no chão de loja, que muitas vezes é estressante sim, a gente pega clientes que realmente saem de casa só para desabafar, para estressar e não vão com o intuito de comprar, né? Então eu chegava em casa muito estressada, brigando com tudo, entrava dentro de casa, a minha pia tinha louça, porque ninguém tinha lavado, porque estava em outro momento, fazendo outras coisas que eram mais importantes do que lavar a louça naquele momento. Chegava em casa, a roupa não estava estendida, o sofá a casa estava bagunçada e estava todo mundo brincando, todo mundo assistindo uma televisão, estava em outro momento e eu chegava brigando sim. Até o momento de que eu comecei a ser vista pelas pessoas que eu mais amo na minha vida, que são meus filhos, minha família, meu marido, minha mãe, de repente minha irmã, enfim, por uma pessoa chata, extremamente chata. Confesso que ainda sou vista assim em muitos momentos, porque como eu disse, a nossa evolução não vem do dia para a noite. Mas quando a gente está disposto a corrigir os nossos erros, a mudar, a ser uma pessoa diferente, a gente tenta. E só o fato da gente tentar e buscar já é uma grande evolução, já é um grande começo. A gente querer muito algo é o primeiro passo. Se vai dar certo, só tentando a gente vai saber, né? Então eu comecei a mudar isso. Por quê? Porque os meus filhos, porque o meu marido me viam como uma pessoa extremamente chata. Tava todo mundo legal, todo mundo bem, e eu chegava em casa e estragava tudo. E isso me doeu muito. Me doeu em saber que eu estava errada, porque na minha cabeça no início a errada não era eu, a errada eram eles,
Porque eu chegava em casa, na minha cabeça, eu estava trabalhando, eu estava cansada, e o mínimo que eles podiam fazer era o quê? Arrumar as coisas para mim. Era lavar a louça que eles tinham sujado. Era guardar as roupas que estavam viradas, né? Na minha cabeça, sempre o errado são eles, né? Porém, quando eu chegava, parecia água e óleo, não se mistura. Eu sempre ficava de fora e eles todos entrosados. Por quê? Porque as pessoas têm uma visão a teu respeito que é diferente. Então, a chata, né? Aquela pessoa que só briga, que só faz as coisas porque quer ver tudo perfeito e nem sempre sai perfeito, né? É assim, dessa maneira que eu era vista por eles, né? Por tentar querer que as coisas fossem perfeitas, do meu jeito, da minha maneira, mas nem tudo veio desse jeito. As pessoas não concordam comigo. Cada uma tem a sua opinião, certo? E aí eu comecei a mudar. Mudar para não perder a minha família, mudar para que meus filhos me vissem de uma forma mais gostosa, mais carinhosa, que eu fosse uma mãe, não aquela mãe chata pra caralho, não aquela mulher chata pra caralho, porque durante muito tempo foi isso que eu escutei do meu marido, dos meus amigos, dos meus filhos, porque eu chegava e eu só escutava chata pra caralho, só, chata pra caralho, né? Então o que acontece? Quando a gente quer uma evolução, quando a gente quer mudar algo, não é fácil, a gente tenta todos os dias, eu tento. Eu confesso que os erros muitas vezes persistem, é que nem quando a gente não quer falar palavrão, muitas vezes escapa, porque é sem querer. Quando às vezes a gente tem algum hábito hoje, a gente tem algum hábito que é nossa rotina fazer aquilo todos os dias, né? Me peguei agora esses dias, como eu saí da loja, foi ontem ou antes de ontem, eu estava indo pro centro da Palhoça e eu não ia, na realidade eu não ia pro centro, tá? Eu ia antes do centro e eu acabei fazendo a minha rotina de como era do meu trabalho. Ou seja, o meu cérebro já está automaticamente querendo fazer aquela rotina, querendo seguir aquela rotina. E assim são as coisas na nossa vida. A gente comete erros, mas se a gente quiser corrigir, não é fácil, mas a gente tem que dar o primeiro passo, tentar e a gente vai conseguir, pode ter certeza. E assim é nas vendas. A nossa evolução vem com o quê? Com os nossos erros, com as nossas tentativas, né? Nem todo cliente é igual. Então eu contei essa historinha, né, que não é historinha, porque é algo que acontece comigo ainda, porque eu sou uma pessoa muito perfeccionista, né? Então parece ser um detalhe muito pequeno, só que é um detalhe muito grande, faz muita diferença na minha vida, na minha rotina. A partir do momento que eu parei de brigar, que eu paro de brigar, porque muitas vezes foge um pouquinho do meu controle, né? Porque é da minha pessoa, da minha personalidade, querer as coisas muito certas, da maneira como eu faço, é mais gostoso. Porque as pessoas me veem com outros olhos, me veem de uma outra maneira e o mais importante, eu tento todo dia corrigir os meus erros, tá? Porque a gente não é perfeito, a gente é humano, a gente tem sentimento, a gente tem impulso, né? Então eu contei essa história para vocês poderem associar as vendas, né? Ah, Cláudia, mas isso que tem a ver com as vendas? Tem muito a ver com as vendas, porque a gente nas vendas lida com pessoas, com sentimentos, com intuitos, com impulsos, né? A venda, a compra é um impulso. Certo? Quem é que concorda comigo aí? A venda, muitas pessoas compram, na maioria das vezes, por impulso, sem pensar. Assim como as nossas atitudes. Então, tem tudo a ver essa história que eu contei para vocês, né? Do meu dia a dia, do meu cotidiano. E eu tenho certeza que muitos de vocês também passam por essa situação ou por uma situação semelhante a impulso, a sentimento, e que é ligado ao que você faz, a sua rotina de trabalho, certo? Então, pessoal, a gente precisa, tá, se realinhar e não persistir no erro, tá? Que é o ponto primordial, que é essencial para nossa evolução, para nossa construção, tá? E esses 3 erros que impedem as nossas vendas, muitas vezes são erros amadores, gente. São erros assim, ó, bobos, que quando a gente se pega na situação, a gente diz assim, nossa, nem eu acredito que eu tô fazendo isso. Que com toda a minha experiência, que com tudo que eu já conheço, que eu sei a respeito, eu não acredito que eu realmente sou capaz e tô fazendo isso e tô cometendo esse absurdo, né, com o meu cliente ou
com quem eu tô oferecendo o meu serviço, o meu produto, enfim, né? Que é o meu cliente, na realidade, né? Eu costumo dizer que, eu falo, né? Que a gente comete erros amadores, né? Não como se fosse um vendedor profissional, como se alguém estivesse lidando com o seu negócio próprio, e sim como se eu tivesse um hobby. Porque quando a gente para analisar toda a situação e a gente olha aquilo ali e diz assim, meu Deus, eu tô lidando com o meu negócio, com o meu trabalho, como se fosse uma brincadeira, porque o erro que eu cometi agora, ele é absurdo. E são coisas simples e banais que assim, ó, que a gente não se dá conta, assim como as atitudes que a gente tem no dia a dia, gente. Então, assim, ó, durante uma venda, 50% da venda, tá? Ela tem para dar certo. Só que muitas vezes a gente perde os outros 50% por essas atitudes. Desses 50%, o cliente ele tem duas opções, né? Ali quando ele entra, quando ele tá disposto, né, a querer o teu serviço, quando ele busca o teu serviço ou o teu produto, é meio a meio. Quem vai equilibrar para onde ele vai ir, quem vai dizer, né, quem vai direcionar é o vendedor. Porque tudo depende do bom atendimento, depende para onde o vendedor vai direcionar ele, né? Então, assim, somos nós, vendedores, que temos o ponto crucial para a decisão do cliente. Conforme a gente vai dirigir, vai direcionar, vai andar essa carruagem, é para onde o cliente vai. O cliente vai para onde a gente quer que ele chegue. Se a gente despertar o desejo dele, se a gente... uma dor dele, né? Se a gente for lá resolver um problema, uma dor dele, olha que importante isso, para vocês verem o poder que o vendedor tem para tudo isso, né? Para a decisão de compra do cliente. E assim, gente, os 3 erros que eu trouxe hoje para vocês, né, que fazem a gente perder venda muitas vezes, ou as nossas vendas não crescerem, é uma bobagem. Eu falo que é a síndrome do corredor de massas. Alguém aí já ouviu falar? Por que os supermercados, geralmente, né, e as lojas também, né, lojas que trabalham com cama, mesa, banho, geralmente é assim, no varejo é um pouquinho mais complicado, né, mas é o nosso campo de visão. Não digo que a loja não se coloque dessa maneira, não coloque os produtos dessa maneira, né? Mas o nosso campo de visão é um pouquinho mais diferente. Eu vou dar como exemplo para vocês o supermercado, tá? Que é a síndrome do corredor de massas, do corredor de bolacha, do corredor de produtos de higiene. O que acontece? Alguém me sinaliza, alguém consegue me sinalizar aqui quando você entra no supermercado e vai procurar macarrão. Vamos lá pro macarrão. Você vai no supermercado, procura o corredor de massas e quando você entra no corredor de massas e se depara naquele corredor e você olha para a prateleira, o que você consegue ver ali? Qual é a tática do supermercado ali? É colocar o quê? Várias massas, vários formatos, correto? Várias marcas, vários sabores, enfim, com vários preços. E esse é o primeiro dos erros que o vendedor, gente, eu comparei o corredor de massas para vocês conseguirem imaginar e se verem no corredor para tentar entender o que eu tô colocando para vocês, o posicionamento que eu quero dar para vocês, tá? Que é essa síndrome que o vendedor tem, tá? De se desesperar, né? Quando tá ofertando, quando tá negociando um produto e parecer, né? Que ele é um pacote de massa. Que ele está ali leiloando. Tá travando, gente? Alguém sinaliza pra mim, por favor, se tá travando. Parou aqui pra mim, senão eu vou sair e vou entrar de novo. Eu não consigo entrar. Parou, gente? Oi, oi. Alguém me sinaliza? Tá tudo ok? Então tá. Tá tudo ok, né? Vamos voltar lá pro corredor de massa. Então, todo mundo no corredor de massa, olhando para os lados, vários tamanhos, várias cores,
várias marcas. E o que que acontece quando o cliente entra ali? Ele vai por o quê? Alguém sabe me dizer? Tá normal? Ah, então tá. É que parecia aqui pra mim que tinha travado, mas tá normal. Vamos seguir lá. O cliente, o nosso produto, a gente sente ele como se fosse um pacote de macarrão, tá? Que o cliente vai ir, assim nós vendedores se sentimos, tá? Como se o cliente fosse pelo menor preço. Gente, isso é o maior erro. É o maior erro que o vendedor comete e isso, quer queira, quer não, ele vai afetar o seu resultado. É dinheiro que você deixa na mesa, é dinheiro que você deixa de ganhar, perdão. Porque você está pressupondo, você está impondo a condição que o cliente pode pagar, você está querendo deduzir o que ele tem para dar, o que ele quer, o que ele deseja, o que ele pode pagar, enfim. Olha só o pensamento que a gente tem. Porque a gente tem medo. Medo de perder a venda. E aí a gente acaba se sentindo como se fosse um pacote no meio de várias marcas, no meio de vários preços, num corredor de macarrão de supermercado. Eu fiz essa comparação para vocês, que é uma comparação simples, que esse é o meu propósito para vocês, tá? É mostrar técnicas fáceis, que vocês entendam na nossa linguagem, gente, porque tem muito mentor, tem muito especialista em vendas, tá? Olha que eu estudo muito, eu compro muito curso, eu faço muito curso, tá? E de 4 cursos que eu fiz, agora os últimos 4, todos são o mesmo conteúdo. Eu paguei caro em muitos, porém apenas um mentor conseguiu me explicar de uma maneira que fosse fácil, clara, numa linguagem que eu conseguisse entender. Porque não adianta eu vir aqui falar um monte de palavra bonita para vocês, falar um monte de técnicas de vendas e vocês não conseguirem mentalizar isso, imaginar para vocês conseguirem botar em prática. Então, alguém de vocês aí já se sentiu como vendedor, gente, como vendedor, tá? Como alguém, não só o vendedor da loja física, tá? Como eu digo pra vocês, tá? Se tem algum outro tipo de prestador de serviço aí, alguém que esteja querendo ofertar o seu serviço, um dentista, um médico, um psicólogo, um pintor, uma faxineira, enfim, qualquer prestador de serviço, em algum momento da sua vida, quando foi precificar o seu preço, quando foi oferecer o seu preço, eu tenho certeza que essa pessoa se sentiu como um pacote de macarrão no corredor do supermercado. Porque isso é normal, gente. É normal. Isso vem dos nossos medos. A gente acaba impondo, a gente acaba querendo deduzir aquilo que o cliente tá buscando, né? E tá tudo errado. Tá tudo errado. Não tá nada bem. Tá tudo errado a gente ter esse pensamento. Porque isso é muito errado. Tu imagina eu chegar lá, entrar numa loja, a vendedora olhar para mim, imaginar que eu tenho dinheiro ou não, que eu possa comprar ou não aquele produto que eu tanto desejo. Ela acabou com o meu sonho ali, ó, já de entrada. Já de entrada, olha o erro grave, né? E a gente perde muita venda sem se dar conta. Perde muita venda por medo. E aí vem aquele famoso... eu já volto. Eu vou falar com meu marido em casa e eu já volto e não volta nunca mais. Alguém aí já passou por isso? Ou alguém já deu essa desculpa também em alguma loja? Gente, hoje, retorno a dizer para vocês, reforça essa concepção, tá? Que ele é muito forte, que os clientes estão muito exigentes, que nós como consumidores, né? A gente tá numa situação econômica muito difícil, mas nem sempre o barato é a melhor opção, né? Às vezes o barato, ele não vai suprir a nossa necessidade. A gente tem vários testes que a gente faz por aí, já contei para vocês, já falei de algumas situações, as meninas já expuseram aí também, que às vezes tu vai lá, vai numa manicure que cobra mais barato, mas volta para casa com os dedos cheios de cutícula. Né? Vai numa psicóloga para ter uma sessão, para tentar ir lá, entender a tua dor e sai de lá com mais dor ainda.
né? Então a tua expectativa acaba não te... tu volta para casa mais frustrada ainda. Então assim, ó, não cometer esse erro de se desesperar com o preço, de querer diminuir o teu preço, de achar que você é só mais um pacote de macarrão no corredor do supermercado, um pacote de bolacha. Não, gente. Cada um tem o seu trabalho, o seu produto, e a forma como você conduz a venda é o seu diferencial. Aquilo que você tem para explicar, aquilo que você tem para se doar na hora da venda, a forma como você conduz, é o que vai fazer você ganhar ou não. Então, assim, gente, não cometam esse erro. Não cometam esse erro, que é o pré-conceito, que é o pré-julgamento. Eu poderia passar a noite inteira aqui dando exemplo para vocês de situações que aconteceram durante esses 20 anos de chão de loja, onde eu, Cláudia, como ser humano, como vendedora, com sentimentos, com preconceitos e pré-julgamentos que eu sou normal, a gente faz, né? Tive experiências e acabei dando com a minha cara a tapa. Então, por isso, hoje eu digo para vocês que esses 3 erros que eu trago aqui foram 3 erros que eu passei, que eu vivenciei. E eu acho muito importante hoje dizer para vocês que vocês não façam, porque eu tive sim as minhas consequências. E de repente aquele cliente que entrou na loja, chato e burrado naquele momento, disse, poxa, esse cara tá só incomodando, esse cara não vai comprar. Ou aquele cliente que foi muitas vezes ali e eu vou pesquisar e eu vou na loja do lado, sabe? E eu me sentindo um pacote de macarrão, sabe? Gente, me fez a diferença no final do mês, me fez a diferença para mim fechar a minha venda, a minha meta, e eu deixei dinheiro na mesa. Podem ter certeza que sim, e que eu não faria de novo. E aí a gente volta lá na minha historinha. Quando a gente erra, a gente quer mudar, só que é inevitável, muitas vezes é mais forte que a gente. Então pensa, respira e diz, meu Deus, eu não posso perder essa venda. Eu não vou cometer esse erro novamente, que é o que eu faço todos os dias, quando aquela situação de raiva, de estresse, né? Que eu estou julgando as pessoas por algum... por que não fizeram isso? Poderiam ter feito, né? Eu paro, respiro e penso, não, vamos lá. Vamos lá, porque é um cliente em potencial, é um cliente que vai comprar, uma hora a gente planta agora para colher depois, uma hora as coisas vêm, né? Então, gente, o primeiro erro é esse. Verdade, não acreditar. Val, a gente sabe, né? Quem tá no chão de loja, assim, eu digo que no chão de loja a gente vivencia o olho no olho, né? Então, a situação, ela é um pouco mais concreta, assim. Eu acho que as tuas dúvidas, o teu julgamento, ele é mais rápido, né? Com relação a quem atende, quem vende pela internet. A quem presta um serviço, porque muitas vezes quem presta um serviço vai ter que esperar aquela pessoa experimentar o teu serviço para saber se realmente ela gostou ou não, se é aquilo que ela quer para ela poder voltar. E quem tá ali na tua frente, você ainda tá na indecisão dele saber comprar, se ele vai comprar ou não, né? Se ele vai voltar ou não, e tu tá olho no olho, então tu tá na frente, sei lá, a experiência, né, é mais real para te conseguir fazer esse julgamento e se sentir dessa maneira. E aí, quando a gente se sente esse pacote de mais um pacote de macarrão no corredor do supermercado, é onde a gente se desespera e comete os nossos erros. E aí vem uma sequência de erros que no final do resultado é um prejuízo muito grande, gente. Então, assim, ó, não cometer esse primeiro erro, que é a síndrome do corredor de massa, tá? Eu designei assim, dessa maneira, mas vocês podem pegar qualquer outro produto dentro do supermercado. E por que eu coloquei supermercado? Se eu colocar uma loja de varejo, tem várias televisões, mas toda televisão é um produto de valor maior, mais agregado. O macarrão é simplesmente um macarrão. Se eu gosto do macarrão parafuso, beleza, eu gosto de parafuso, mas do parafuso tem várias marcas, várias cores. E aí eu vou ir aonde? No mais barato, porque é assim que a gente se sente. Nós, vendedores, se sentimos assim quando o cliente faz esse tipo de pesquisa, quando diz que vai voltar. Então, não se sintam assim. Não se sintam, gente. Acreditem no seu potencial, não se desesperem. Outra coisa, o cliente, ele vê na sua cara quando você tá desesperado. É batata. Gente, não tem erro.
Quer ver quando o vendedor é novo, quando ele tá passando aquela insegurança, aquele desespero que ele tem que mostrar serviço, que ele tem que prestar, tem que bater meta, enfim, né? É nítido, a gente consegue identificar isso. Então, a gente tentando não se sentir dessa maneira, tentando passar confiança, é muito mais fácil, tá? Tá ficando claro? Alguém tá com alguma dúvida aí, quer falar pra mim? Fiquem à vontade, gente. Senão vou achar que tá tudo travado aqui, hein? Jesus. Gente, vamos lá. E o segundo erro. Ah, esse, olha, vai ter gente aí que vai dizer pra mim que conhece e bastante, convive todo dia. É o vendedor Rambo. Quem é que conhece o vendedor Rambo? E aí, Lorena, Val, vocês conhecem o vendedor Rambo, eu acho. As meninas chão de loja aí, ó, sabem quem é o vendedor Rambo, aquele que entra metralhando tudo, atirando pra tudo quanto é lado, gente. E aí? Não tem cliente definido. O que vem, ele metralha, e aí o que acontece? O negócio dele é acertar. Como ele vai fazer para acertar? Não importa. Aí não existe técnica, não existe tipo de cliente. Atende um olhando quem entra lá. Esse mesmo. Teria um monte de exemplo aqui para dar, né, meninas? Esse é complicado. Por que é complicado? Porque ele até vende. Muitos deles até vendem. Mas aí o que acontece? É o tipo de cliente que ele não fideliza. É o tipo de cliente que, se voltar na loja, ele volta lá do outro lado da rua, fazendo o quê? Olhando para a porta de loja, para saber se esse Rambo tá na porta para ele não entrar. Não acerta nada. E tem o tipo de vendedor Rambo que metralha para tudo quanto é lado, que o cliente consegue ver o desespero dele, que não vê qualidade nenhuma no atendimento, e o que acontece? Ele não acerta nada. Não acerta ninguém, não consegue finalizar a venda, não consegue criar um relacionamento com o cliente, que isso é muito importante, que é isso, esse é o primeiro passo e o primordial para que a gente fidelize um cliente, é a gente ter o primeiro relacionamento com ele, o entrosamento, é escutar. E o vendedor Rambo, ele não escuta, porque ele metralha para tudo quanto é lado. Ele fala o tempo inteiro. E aí, se a gente não escuta o nosso cliente, a gente não consegue identificar a necessidade dele. O que realmente ele busca. Qual a intenção de compra dele. E muito menos o tipo de cliente que ele é. Para a gente poder saber tratar ele. Porque o cliente entrou na loja, bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo, né? Que é o praxe, né, das lojas físicas, né? Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. E aí, tá buscando o quê? Mas qual é a forma de pagamento? Como é que o senhor vai fazer? Vai levar? Quer que entregue? Tá, mas o senhor vai parcelar em quantas vezes? É cartão? É crediário? É cheque? É à vista? Tá, e qual é a cor? É pra sala? Gente, e no online não é diferente. É quando a gente automatiza um atendimento. É quando a gente joga, o cliente diz assim, olá, tudo bem? E aí você joga aquele monte de mensagens automáticas em cima do cliente, que o cliente nem consegue atender. Nem entender o que você está falando. Pensa no desespero, ele se sente metralhado. Por um robô ainda, né? Porque hoje a automatização das respostas, tanto no WhatsApp quanto no Instagram, ela é muito grande. E o que acontece isso? Acaba sufocando o cliente, como a Jéssica disse, exatamente. O cliente não tem espaço para tomar a decisão dele. O cliente, ele não consegue entender realmente, como eu falo para vocês, quem define, muitas vezes, quem esclarece o que realmente o cliente precisa é o vendedor. Mas ele só vai conseguir esclarecer e ajudar o cliente a definir, a tomar e ter a tomada, né, de decisão de compra, se ele escutar. Se o cliente chegar e se sentir metralhado, gente, nunca mais. Ele não volta. Porque, mais uma vez, eu falo para vocês, o produto e o serviço tem em qualquer lugar. Tem em cada esquina. Então, ele não precisa passar por isso. Ele não tem necessidade de passar por isso. A necessidade é nossa.
de vender, de bater a nossa meta, de ter o nosso dinheiro no bolso, certo? Porque se eu não tiver dinheiro se eu não bater a minha meta, como é que eu vou ter dinheiro no bolso? Só que esse desespero de muitos vendedores tem esse resultado, que não é um resultado bom, né? Então, o que acontece? Esse cliente, esse vendedor, ele é rambo por quê? Porque ele não tem um cliente ideal, porque ele não fideliza os clientes. Então, todos que entram é desesperador. Para ele é desesperador, é como se fosse a última oportunidade do mundo. Ele abraça, sufoca, agarra e ele é meu, é meu, é meu. E aí, o que acontece? Qual é o impacto que isso dá na visão do cliente? O cliente, ele não consegue entender o teu valor, o valor do teu produto. E aí é das duas uma. Ou realmente ele consegue vender por sufocamento, que nem a Jéssica disse ali, por ser chato, ou ele ganha realmente no cansaço. Porque por mais que você dê uma lente para ele enxergar o que você está oferecendo o melhor produto, gente, ele não vai conseguir ter essa visão. A pessoa sai muitas vezes buscando um sonho, né, e acaba saindo frustrado. Isso acontece muito, muito. E quer ver quando o vendedor ramo é aquele que além de metralhar, ele dá a opinião dele, que não é aquilo que o cliente está buscando no momento. Ele ainda condiciona como o cliente tem que pagar, como ele tem que levar, que cor ele tem que levar, porque é melhor para ele aquela cor, né? E o cliente sai de lá com um carnê, com uma fatura do cartão de crédito para pagar e frustrado. E aí quando ele chega em casa, que ele para pensar que ele fez aquela compra por impulso, porque realmente ele foi induzido a fazer aquela compra no momento. Porque ele foi obrigado, ele foi metralhado. Gente, ele não teve escolha. Pensa na frustração. Pensa na experiência de compra que aquele cliente teve naquele momento. E isso, gente, é um erro tão grave que as consequências não vêm só na hora. Só o fato de você ter perdido aquela venda naquele momento, naquele mês. É um cliente que ele não volta mais. E aí pensa na oportunidade que você teve, né? De fazer com que aquele cliente saísse satisfeito, que você realizasse um sonho, atendesse uma necessidade, curasse uma dor dele naquele momento, né? Conseguisse fazer com que aquele cliente fidelizasse você, a sua imagem, seu atendimento, a sua atenção, né? O relacionamento que você vai conseguir criar com ele naquele momento. Pensa, e ele não volta mais. Ele não vai voltar mais. E aí ele vai ir para a concorrência. Aí ele vai para a concorrência e lá ele vai pagar o preço mais caro, né? Vai pagar o preço mais caro, muitas vezes vai esperar o prazo de entrega, vai aceitar a cor que tem lá, e aí você perde tudo aquilo de bom que você tem para oferecer. Não é? Porque ele não teve uma experiência de compra boa, gente. Então esses erros são cruciais. Para, respira, analisa. Você tem realmente que ver aquele cliente como se fosse uma oportunidade única, né? Tratar ele como se fosse o seu último cliente. Dar a ele tudo que você tem de melhor. Mas escutar, gente. Escutar. Ver o que aquela pessoa, que aquele cliente que está ali na tua frente está tentando te dizer. Que é muito importante. E se ele não comprar naquele momento, se não der certo, tá tudo bem. Porque é o que eu digo. E a experiência maior que eu tive durante todos esses anos, nem sempre eu consegui fechar as vendas. Nem sempre naquele momento eu consegui atender a necessidade do meu cliente. Porém, todas as vezes, gente, todas as vezes, são contados nos dedos, tá? Os clientes que retornaram na loja e não me procuraram. Mas tem, porque tem muita gente que nunca foi vendedor, que não sabe que a gente é comissionado, que não sabe o quanto é importante pra gente quando um cliente retorna e lembra de você. Por mais que você dê o cartão, por mais que você diga, olha, associe alguma característica sua, né? Eu sou, não lembrar do meu nome, porque às vezes não lembram do nome. Eu sou uma que sou péssima para nome, né? Loirinha, moreninha, ruivinha. Eu sou a única mulher do setor. Nós vendedores, a gente sempre procura associar a nossa fisionomia pro cliente. Falar para ele da nossa fisionomia, porque ele não vai
lembrar do nome. Muitas vezes ele não vai lembrar do nosso nome. E é normal. É normal. Tá ficando claro, gente? Estão entendendo o primeiro erro lá, que é a síndrome do macarrão lá? Lembram? Então não façam. A segunda, não seja um vendedor Rambo que entra metralhando, assustando, dando tiro para tudo quanto é lado, não fazendo com que os clientes sejam fidelizados, que esses clientes voltem, que tenham uma experiência de compra boa. Gente, o vendedor já carrega com a gente esse fardo, esse título de ser trambiqueiro, de ser enganador, que engana. Então não façam isso. Não façam, vocês vão carregar isso para todo o estabelecimento que vocês forem, para qualquer profissão que vocês forem. A gente já comentou aqui, a gente precisa vender de uma maneira ou de outra. A gente precisa vender. Tudo que tem ao nosso redor hoje, ele veio da venda. Os produtos, eles não se vendem sozinhos. Os serviços, eles não se vendem sozinhos. Um dentista, um médico, um pedreiro, um pintor, uma manicure, tudo, uma costureira, gente. Se ela não vender o serviço dela, se ela não fizer um trabalho bem feito, uma bainha bem feita, ela vai lá, ela pode não ter meios de marketing, né? Mas vai ter alguém que vai indicar ela. E aí, o que é isso? A gente está vendendo uma ideia, está vendendo uma indicação. Então, tudo a gente vende o tempo inteiro. E para tudo na nossa vida, se a gente parar para analisar, qual é o vendedor que tem dentro de mim? Quando eu vou fazer uma indicação de alguém, como que eu indico essa pessoa? Pensem nisso também, é bem importante. Quando a gente vai fazer uma indicação da manicure, quando a gente vai fazer uma indicação da cabeleireira, a gente está mexendo com vidas também, com sentimentos, com pessoas, com trabalho, com luta. Então, também a gente tem que fazer essa autoanálise, né? Ah, mas eu não sou vendedor. Você é vendedor. Porque durante o teu dia, no mínimo uma pessoa, o serviço de uma pessoa, você vai falar. Seja bem ou seja mal, mas você vai falar. Então, a gente é muito... Não sei nem a palavra em dizer assim, mentirosa não seria a palavra, né? De dizer que a gente nunca vendeu nada, que a gente não nasceu para vender. Porque a gente vende ideia, vende serviço, vende indicação, vende a todo momento. E aí, gente, eu vou falar aqui, ó, já falta 10 minutos para acabar a nossa live e parece que eu tô a 15 minutos, né? Porque eu vou falando, quando a gente gosta, quando a gente ama, olha só o que acontece. O tempo voa e a gente nem nota, né? E o último vendedor, gente. E aí, alguém tem uma ideia de quem seja esse último vendedor? Todos esses vendedores aí, ó, são vendedores que eu tive como experiência na minha vida, que trabalharam comigo e que eu vi que deu errado. Ou em que em algum momento da minha vida eu também fui, tá? Porque eu não posso dizer que não. Eu não comecei a minha carreira, eu não comecei sabendo tudo, né? Eu aprendi. E como eu disse pra vocês, eu gosto de falar aqui porque eu aprendi com os meus erros também. E em muitos momentos eu também tive medo. Pode ser que sem me dar conta, muitas vezes eu também fui uma vendedora Rambo. Não me lembro, né? Mas pode ser que eu tenha sido. E o último vendedor, gente, é o vendedor de palco, né? É aquele que gosta de se aparecer, né? Que acha que ele sabe tudo. Que acha que ele é o centro das atenções. Que acha que ele é o ponto, a pessoa mais importante naquela hora ali, naquela situação. Que o cliente depende dele para tudo e ele é o que importa e nada mais. Hã? Que só ele, que a emoção dele é que vai fazer a venda acontecer. Quem aí já teve uma experiência com um vendedor de palco? E que ainda diz... E aí, dentro desse vendedor de palco, a gente tem vários artistas, né? A gente tem palhaço, né? A gente tem o locutor, que adora falar, e não escuta o cliente, não dá a opção do cliente falar. Não dá a opção do cliente se manifestar o desejo de compra dele, o sonho dele, a necessidade.
E aí o que acontece com esse vendedor de palco, gente? O cliente desiste. O cliente desiste. Por que ele desiste? Porque ao invés de você conduzir a compra, porque é isso que o vendedor faz, ele conduz a compra. Ele identifica qual é a necessidade, a dor do cliente, né? E ele tenta resolver. Como eu sempre digo, nem sempre a gente consegue, nem sempre a gente tem a melhor opção, a melhor escolha, né? E esse vendedor de palco, o que ele faz? Em vez de conduzir o cliente, o que ele faz? Ele apresenta, ele dá o show dele, né? Como se ele fosse a única bolachinha do pacote, né? Como se ele fosse o astro principal. E aí, o que acontece com o cliente? Ele sai correndo, gente. Ele desiste, né? Ele fala demais, esse cliente, ele fala demais, mas ele não consegue gerar emoção. Ele não consegue despertar o desejo no cliente. Ele gera um outro sentimento, muitas vezes até de raiva, mas ele não consegue despertar o desejo. Sabe aquele tipo de vendedor que sabe tudo? Que sabe tudo sobre o produto? Que o cliente chega lá e diz assim, ó, mas eu fiquei sabendo que contaram pra mim que, deixa eu dar um exemplo assim bem prático pra vocês falarem, que o macarrão, vamos lá no macarrão, hoje tá no macarrão, vamos mudar o rumo da história hoje, vamos sair um pouco do varejo e entrar no macarrão, no supermercado. Mas falaram pra mim que o miojo, se a gente botar 3 minutos, ele fica duro, mas se eu botar 4, gente, ele fica no ponto. Não, mas quem é que disse isso pra você? Tá aqui na embalagem, eu te garanto, é 3 minutos. 3 minutos ele fica no ponto, ao dente, como tem que ser comido. Quem disse isso pra você? Gente, é o gosto do cliente. Vai lá na manicure, vamos lá na manicure, que a minha unha, ó, tá bem vermelha, tá bem grandona aqui, tá chamando a atenção. Lá na manicure, olha só, mas eu quero usar a unha assim mais curtinha, porque eu tenho um bebê e eu tenho medo de arranhar o bebê. Não, mas quem disse pra ti que a unha que eu faço arranha? Não arranha. Aí a mulher vai lá e faz uma unha comprida, arranha todo o bebê. Quando faz, tá? Porque muitas nem vão fazer, porque estão sendo contrariadas, porque a mulher tá dando um show, porque a mulher tá dizendo, porque a manicure acha que tem razão. Gente, escuta a necessidade do cliente. Nem sempre o que você acha que é bom para ele é a escolha dele. A gente só precisa conduzir, mostrar o caminho, dar as opções. Agora, decidir pelo cliente? Nunca, jamais. Porque isso acaba gerando uma frustração. Tem 2 opções. Se realmente é como tudo na vida, nem todos os caminhos que eu escolhi para minha vida são certos, mas é errando que eu aprendo. Só que nesse errar no momento de compra, quem vai ser o complicado? Quem vai ser o errado? O vendedor. E aí vem a nossa bela fama, né? Falcatrua, enganador, me obrigou, fez eu assinar. Porque depois a pessoa não consegue identificar que ela comprou por impulso. Porque ela comprou porque ela não aguentou, né? Aquele rodeio todo, toda aquela apresentação, toda aquela obrigação. Porque tem vendedores que são assim. Que falam alto, que gritam, que não deixam o cliente falar e acaba deixando até tonto. Tonto. E aí a decisão de compra acaba sendo por impulso. Claro que 70% dos clientes compram sim por impulso. Eles não conseguem tomar essa decisão sozinhos. Ou por impulso, ou preciso ligar para o marido, ou preciso ligar para a mãe, ou precisa ligar para o filho, precisa ter uma segunda opinião. Nem sempre são raros os clientes que tomam a decisão sozinhos. Quando vem um casal, muitas vezes quem fala é a mulher, mas quem tem o poder de compra é o homem e não a mulher. Venda por meta, não por satisfação do cliente. E aí é um cliente, Gabi, que ele não vai voltar mais. Você sabe disso. Que ele não vai voltar. Porque ele não teve essa experiência boa. Porque chegou em casa, aí o marido brigou. Aí gera muitas vezes um outro problema, né? Qualquer outro serviço também. Um dentista. Não, vou usar
tal cor lá na tua obturação. Não, porque essa é melhor pra você. Aí o cara vai lá e põe uma obturação preta horrível, ridícula no teu dente, porque ele tá dizendo que aquilo ali é o melhor pra ti. Aí você chega em casa, dá um sorriso, olha aquele negócio preto. Gente, eu não tô satisfeita. Eu não queria um sorriso dessa maneira. Um cabelo. Não, mas você fica melhor com o vermelho. Não, mas eu não queria o vermelho. Não, mas você fica melhor com o vermelho loiro, não vai te cair bem. Aí eu vou lá, pinto de vermelho, que a pessoa tá querendo botar na minha cabeça, e até por algum momento eu me convenço da ideia dela também, mas não era o que eu queria. Não era o meu desejo, o meu sonho, aquilo que eu buscava. E isso acontece muito, a gente tem que ter muito cuidado. Então, assim, gente, nosso tempo tá esgotando. Mas eu decidi trazer, né, fiz questão de trazer esses erros para vocês, que são erros muitas vezes que passam despercebidos, porém, lá no final, tem muitas consequências que são cruciais pro final, pro nosso resultado, né? Gente, ficou claro para vocês? Vocês conseguiram entender? Depois, quem tiver alguma dúvida, pode me chamar no direct, deixa aqui a pergunta e eu respondo. Vendas não é 100% concretas, né? É muito importante a gente conseguir identificar o cliente exatamente por isso. Porque conseguindo identificar o tipo de cliente que a gente tem, a gente consegue saber como é que a gente vai conduzir essa venda, né? Tem clientes que são mais certeiros, que não gostam de enrolação, que já chegam no ambiente ou procurando o teu serviço sabendo aquilo que eles buscam, não querem muito papo. Tem aquele cliente que já é indeciso, que precisa de uma segunda opinião. Tem aquele cliente que ele é muito detalhista, que ele realmente precisa de detalhes para se convencer de que aquele produto ou aquele serviço é o ideal para ele. Então, assim, ó, escutar é o primeiro passo. E não se desesperar, para não se sentir um vendedor de corredor de supermercado, de produto de corredor de supermercado, para não ser um vendedor Rambo e para não ser um vendedor apresentador e que está em cima de um palco, que só apresenta e não conduz a venda. Tá bom, minhas poderosas? Por hoje é só, tá? Muito feliz por todas terem participado, agradeço cada uma de vocês, tá? Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês precisarem, tá? Me chamem no direct, eu tô à disposição. Vou estar mais presente aqui com vocês, tá? Toda sexta-feira a gente tem live às 8 horas, tá? E eu espero todas vocês para compartilharem comigo tudo que eu sei, eu poder passar para vocês tudo que eu sei e eu também aprender com vocês. Tá bom, gente? Um beijinho. E olha, não se esqueçam, hein? Vão anotando aí na agenda de vocês, dia 19 de setembro. Tá bom? Beijo, brigadão, tá? Beijo, meus amores. Tchau, tchau. Tchau, Gabi. Obrigada. Beijo.